milionário fica chocado ao ver que a mendiga negra massagista tem a chave da filha, Rafaela Peixoto. Mal conseguia segurar o choro. O peso da vida apertava seu peito, como se uma mão invisível tivesse agarrado seu coração. A morte da mãe havia deixado um vazio frio que parecia não ter fim. Morando numa rua esquecida pela cidade, rodeada por prédios altos e luzes que nunca chegavam até ali. Sua rotina era simples, frágil, quase invisível, e assim, carregando seu chaveiro rosa, o único objeto que jamais largava, Rafaela atendia aos poucos clientes que apareciam em seu pequeno cantinho de massagem. Foi numa tarde cinzenta que tudo começou a virar do avesso. Roberto Leme, um homem de olhar pesado, que carregava uma dor visível e afundada, apareceu na porta do seu modesto espaço. Milionário, dono de um império, mas quebrado por dentro. Sua filha, Tainá, estava misteriosamente desaparecida há meses. Roberto procurava qualquer sinal dela, um resquício, um fio de esperança que nada. Era a chave do quarto da menina. Quando entregou a chave a Rafaela, os olhos dela tremiam, o ar ficou denso, porque ali, naquele momento, algo inexplicável acontecia. Roberto olhava para Rafaela e, num instante que parecia congelar o tempo, viu nela um reflexo obscuro de Tainá. A mesma expressão, o mesmo sorriso tímido, a mesma dor escondida. O choque foi tão forte que suas mãos tremeram, quase derrubando a chave. Gritos mudos ecoavam dentro daquela sala apertada. Por que uma jovem massagista, com aparência tão simples, parecia guardar um segredo tão profundo? E ainda mais bizarro, em seu bolso, além do chaveiro rosa, Rafaela carregava um envelope escondido com o nome de Tainá. Quem teria dado aquilo para ela? E por quê? Dias depois, quando o teste de DNA indicou o impossível, uma ligação sanguínea, um parentesco jamais esperado, a cabeça de Rafaela girou. Tudo o que ela acreditava sobre sua vida, sua própria identidade, começou a desmoronar. Seus olhos se encheram de lágrimas trancadas e seu corpo todo parecia preso num labirinto sem saída. Como poderia ser? Será que a menina que Roberto procurava há tanto tempo era ela mesma? Enquanto Rafaela lutava para entender essa verdade brutal, Jéssica, noiva de Roberto, observava tudo com um sorriso tenso e olhos cheios de segredos. Ela guardava na garganta algo venenoso. Um segredo que, se revelado, poderia explodir com tudo, com o amor, com a família, com o pouco que restava. Jéssica sentia o peso da traição crescer a cada dia. Seu silêncio era uma faca prestes a cortar todas as vidas que conheciam. Em meio ao turbilhão de emoções, o ambiente em torno deles parecia rachar. Vez ou outra, sussurros aflitos surgiam das sombras. A dúvida corroía o ar. Quem afinal era Rafaela? Quais fios cruzavam suas histórias? E principalmente, como tanta coisa ruim, tanta mentira acumulada poderia ser? Pessoas ao redor viam, avaliavam, julgavam. Como assim essa menina tem algo que ninguém esperava? Cochichavam uns. Outros nem queriam acreditar que uma massagista poderia estar no centro de um mistério de um dos homens mais poderosos da cidade. E assim, o destino entrelaçava suas trajetórias. O passado vinha à tona com força brutal. E no meio do turbilhão, uma única pergunta queimava no ar. O que aquela chave, aquele DNA, aquela jovem, realmente significavam para todos eles? A resposta estava por vir, ou talvez não. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Rafaela tentava entender a nova realidade que a cercava, o ar estava denso de confusão e dor. A chave antiga ainda estava em suas mãos, um símbolo de uma entrega que mudara tudo. De repente, um grito ecoou do lado de fora, rompendo o silêncio opressivo. Ela se virou, o coração batendo forte, e viu uma multidão se aglomerando na porta. Socorro! Alguém ajude! A voz era de Jéssica, a noiva de Roberto, que aparecia pálida, os olhos arregalados de terror. Sem pensar, Rafaela e Roberto correram até a entrada. O que encontraram foi um caos. Uma mulher caída no chão, cercada por pessoas que murmuravam em desespero. Quando Rafaela se aproximou, o coração quase parou. Era Tainá. O rosto dela, tão familiar, estava marcado por medo e um olhar vazio. Jéssica se lançou ao lado da menina, chorando. O que aconteceu? Tainá, onde você esteve? Mas Tainá não respondia. A expressão dela era de quem estava presa em um pesadelo. O que mais chocava, no entanto, era o comportamento de Tainá. Não era apenas o olhar distante. Havia algo profundo e inquietante. Rafaela sentiu um nó na garganta. Como se suas próprias emoções tivessem sido arrancadas. Ela não fala. Jéssica dizia, enquanto agia como se tentasse proteger a menina de alguma forma invisível. O murmúrio da multidão aumentava, os rostos se virando para ver o que acontecia. O que estava ocorrendo ali era muito mais do que um simples resgate. As sirenes da polícia começaram a soar ao longe. E naquele momento de caos, Rafaela teve uma visão. As peças do quebra-cabeça em sua mente se juntavam. Tainá, a menina que ela nunca soubera ser parte de sua vida, parecia também estar ligada àquele momento. Mesmo com a confusão, uma verdade dolorosa começou a emergir de seu interior. O olhar de Roberto, agora fixo em Tainá, carregava uma mistura de amor e desespero. A conexão que havia entre eles era palpável, mas o inesperado aconteceu. Tainá, em um impulso repentino, agarrou a mão de Rafaela. Por favor, você precisa me ajudar. A voz dela era baixa, mas carregada de urgência. A multidão assistia, perplexa. Eu sei coisas que podem machucar todos nós. Uma onda de choque percorreu o grupo e um sussurro começou a se espalhar. O que ela sabia? A tensão aumentava e a pressão desses segredos pairava no ar. Enquanto Rafaela tentava processar aquilo, Jéssica se virou, furiosa. Você não sabe do que está falando. Fique longe dela. As palavras saíram como lâminas cortantes e o medo tomou conta do ambiente. Rafaela se viu presa entre as duas. Lutando com os próprios sentimentos, o passado começava a se desenrolar e ela tinha apenas um vislumbre do que poderia vir a ser verdade.
Era mais do que uma questão de família ou identidade. Eram vidas em jogo. Nesse ponto, um repórter se aproximou, câmera em punho. Por que essa mulher está segurando a filha de um milionário? Que segredos estão por trás disso? A pressão aumentou e o público, sedento por histórias, estava prestes a explodir. Enquanto a realidade se tornava o palco de um drama ainda maior, uma pergunta ecoava na mente de Rafaela. O que realmente estava em jogo ali? Os olhos de Tainá, cheios de mistério, revelavam que a resposta estava prestes a romper as paredes que separavam cada uma das suas vidas. E o que parecia uma história de dor e busca por identidade poderia se transformar em um pesadelo muito maior. Enquanto a multidão olhava, paralisada pelo que ocorria, o grito de Tainá reverberou nos ouvidos de Rafaela, como um eco de urgência. A garota agarrou sua mão, e seus olhos imploravam por ajuda. A atmosfera estava pesada de expectativa e medo. O que aquela menina sabia que poderia prejudicar a todos? Jéssica se aproximou, uma tempestade em seu olhar. Tainá, não! Você não pode falar. A voz dela estava tremendo, carregada de algo que Rafaela não conseguia decifrar. As palavras de Jéssica eram como correntes que tentavam prender a verdade. Rafaela sentiu um frio na espinha. Algo estava muito errado. Tainá olhou para Jéssica e, em um momento de clareza, suas palavras dispararam, como se conhecesse um segredo guardado há anos. Você tirou tudo de mim. A verdade vai surgir. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de gritos cortou o ar. Alguém na multidão gritou, e em uma fração de segundo, o clima mudou. Duas figuras imponentes surgiram no meio da confusão. Homens em ternos escuros, com expressões ameaçadoras, atravessaram a multidão. Precisamos dela! Um deles, de traços duros e olhar frio, apontou para Tainá, como se ela fosse um objeto e não uma pessoa. O mundo pareceu parar. O coração de Rafaela bateu mais rápido. Quem eram aqueles homens? O que queriam com a menina? A multidão se dividiu em murmúrios de confusão e medo. Quem são eles? O que querem? Jéssica, tensa, entreabriu os lábios, mas as palavras falharam. Rafael se virou para Roberto. Seus olhos estavam cheios de choque e desespero. A expressão dele parecia questionar tudo o que acreditava. As sirenes da polícia se aproximavam, mas os homens não se intimidaram. Se vocês não quiserem mais problemas, é melhor a gente levar a menina, disse o homem de olhar frio. O caos apenas crescia. Tainá, ainda segurando a mão de Rafaela, tinha os olhos cheios de terror e raiva. As palavras que poderiam salvar a situação pareciam presas na garganta de todos. Não! Tainá, corre! Gritou Rafaela, puxando a menina para trás. Mas a outra mão de Tainá se desprendeu, como se a conexão tivesse sido cortada. O movimento foi brusco e inesperado. O olhar de Tainá se transformou em uma expressão que Rafaela nunca havia visto antes. Uma determinação que despontava na tristeza. Tainá gritou: "Eu sou deles!" O silêncio caiu como uma pesada cortina. Corações pararam. Vozes se calaram. Roberto ficou paralisado, as mãos trêmulas, enquanto Jéssica soltou um suspiro quase inaudível que a deixou pálida. O mundo se desfez em uma fração de segundo. O choque na expressão de Rafaela foi palpável. Havia algo mais profundo ali, uma camada de dor e traição que saltava à vista. Tainá, não! Você não é deles!
A súplica de Rafaela ecoou, mas o olhar de Tainá estava distante, como se mirasse em um abismo desconhecido. A multidão observava, cada um segurando a respiração, esperando pelo próximo movimento. E Rafaela ficou presa entre verdades e mentiras que ensinavam o que nunca desejou saber. As perguntas pairavam no ar. Quem era Tainá realmente? O que aqueles homens sabiam? E qual era a verdadeira história por trás daquela menina? O renascimento de mentiras e segredos começou, e uma única pergunta se firmou: o que significava tudo isso? O que Tainá realmente havia escondido sob o manto da infância? O épico desdobramento estava apenas começando, e cada coração, cada história ficava à mercê de um segredo devastador que não poderia ser desvelado sem consequência. Enquanto o silêncio se instalava, a declaração de Tainá reverberou na multidão como um trovão. Aquela frase atingiu cada coração presente, mas o verdadeiro impacto ainda estava por vir. Quando todos apenas olhavam, paralisados pelo choque, um estrondo ecoou e o chão começou a tremer. Uma explosão repentina de luz iluminou o ambiente e uma fumaça espessa rapidamente se espalhou pela cena, cercando todos como uma névoa mortal. Rafaela sentiu o ar ser expulso de seus pulmões. A multidão começou a entrar em pânico, empurrando-se em direções diferentes. Ela se virou, tentando proteger Tainá, mas o caos dominava. "Vamos, rápido!" gritou Roberto, puxando Rafaela e Tainá em direção a um canto, longe da fúria do tumulto. Mas antes que pudessem acreditar no que estava acontecendo, uma silhueta surgiu no meio da fumaça. Era um homem vestido de preto, sua face ocultada por uma máscara. Ele se aproximou com passos firmes, seus olhos fixos na menina. "Você, venha comigo", disse ele, estendendo a mão. O terror tomou conta de Tainá, e ela se agarrou mais forte à mão de Rafaela. "Não! Não vou com você!" gritou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Os gritos da multidão aumentavam, e o pânico se espalhava como fogo. Mas naquele momento, algo muito mais assustador aconteceu. O homem dominou a cena em um movimento rápido. Ele injetou algo em um dos outros homens que estavam com Tainá. O efeito foi imediato. O homem desabou, enquanto o homem mascarado avançava em direção a Tainá, com um olhar determinado. "Por favor, Tainá, vá", disse Jéssica, agora encolhida em um canto, sua expressão misturando medo e desespero. "Eles vão te levar." Ouvindo aquelas palavras, Rafaela sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? E o que Tainá sabia que os fazia tão ferozes? "Você não se lembra?" gritou o homem, gesticulando como se estivesse prestes a explodir em raiva. Foi então que Tainá, com uma bravura que Rafaela nunca imaginara, soltou a mão de Rafaela e deu um passo à frente. Eu sei tudo, e não vou deixar vocês me levarem novamente." A declaração final de Tainá trouxe uma revelação inesperada. O homem pareceu hesitar por um momento, e a multidão segurou a respiração. Ele estava prestes a reaparecer no jogo, mas antes que pudesse reagir, um brilho cortante emergiu da sua cintura. Com um movimento rápido, ele mostrou um dispositivo, algo que parecia uma pequena arma, e gritou: "Isto não é um jogo!" O caos se intensificou. Os gritos aumentavam, enquanto as pessoas tentavam escapar. Jéssica começou a chorar descontroladamente,
e Roberto se lançou em direção ao homem mascarado. Mas antes que ele pudesse confrontá-lo, uma explosão menor ocorreu atrás deles, fazendo todo mundo recuar. A verdade está prestes a vir à tona! Gritou Tainá, sua voz cortando pelo barulho como uma faca. Rafaela congelou. O que Tainá sabia? O que fazia dela o alvo? A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. Rafaela olhou para Tainá e viu determinação no rosto dela. Siga seu coração, a menina continuou. É hora de descobrir a verdade. E foi nesse momento que uma nova onda de pânico se espalhou pela multidão. As autoridades finalmente chegaram e sirenes cortaram o ar. Enquanto uma mistura de confusão e expectativa enchia o espaço, o homem mascarado olhou ao redor, sua expressão endurecendo. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Não a deixem escapar, ordenou em voz baixa, mas firme. O medo dominava, e Rafaela sentiu que uma linha invisível tinha sido cruzada. Todo seu mundo, tudo em que acreditava, estava prestes a desmoronar. O que significava realmente aquilo tudo? O que mais Tainá estava escondendo? Sem respostas, os segredos que uniam suas histórias estavam prestes a se revelar de maneira explosiva, e a pergunta que pairava era: quem realmente era Tainá? Enquanto o silêncio se instalava, a declaração de Tainá reverberou na multidão como um trovão. O desespero era palpável e o pânico das pessoas se infiltrava no ar. O homem mascarado hesitava, mas sua mão se moveu sutilmente, se preparando para agir. E foi nesse exato momento que o inesperado aconteceu. Um forte estrondo ecoou, fazendo todos se virarem para a direção da explosão. Uma van preta, com janelas escuras, colidiu contra as barricadas de segurança, abrindo um buraco no caos. A cena parecia um filme de ação, e Rafaela mal pôde acreditar nos seus olhos. Do interior da van, 3 homens armados pularam, as armas reluzindo sob a luz do dia. É hora de ir! Gritou um deles, com uma voz imponente. Eles se moveram com agilidade, esbarrando em pessoas, enquanto a multidão recuava em pânico, sem saber para onde ir. Rafaela sentiu o coração disparar. O homem mascarado? Quem eram aquelas pessoas? O que estava acontecendo? E então, como se o mundo estivesse prestes a ruir, Rafaela viu um referencial que nunca esperou ver. Um dos homens se aproximou de Tainá e, ao invés de levá-la, puxou a capuz do casaco para trás, revelando um rosto que fazia o estômago de Rafaela revirar. Era David, seu antigo namorado, aquele que desaparecera há 3 anos sem deixar rastros. O que ele estava fazendo ali? Tainá, você precisa vir comigo! David exclamou, os olhos fervendo de urgência. Tainá olhou para Rafaela e uma centelha de reconhecimento passou entre elas. O que você está fazendo aqui? O que sabe? Disse Tainá, sua voz agora firme. O homem mascarado tentava se recompor, percebendo que havia algo mais profundo ali. Rafaela sentiu uma onda de emoções. Amor, dor, raiva. Como ele não havia mencionado nada? O que havia acontecido com ele e por que ele estava ali, agora, em meio a um sequestro? O homem de terno escuro que desabou antes começou a se levantar, recuperando a compostura, enquanto os homens da van cercavam Tainá. A multidão estava em estado de choque, observando a cena. Jéssica, com lágrimas nos olhos, começou a gritar: David, o que você fez? Você não pode levar a Tainá. A atmosfera ficou tensa, o ar pesado com os segredos prestes a serem revelados. Ela não é sua propriedade, gritou Rafaela, segurando a mão de Tainá com força. Ela não é só uma criança, Rafaela. A verdade sobre quem ela realmente é, todos vão descobrir.
David respondeu, gesticulando como se houvesse um caminho a seguir. Tainá olhou para Rafaela e, nesse momento, tudo mudou. As cartas estavam viradas e a conexão entre elas era algo muito mais profundo do que elas imaginavam. Rafaela nasceu em uma situação complicada. Sua mãe havia sempre falado sobre proteger um segredo. E agora, esse segredo não era apenas dela. Era de Tainá também? O que David sabia que poderia mudar tudo? O muro entre o passado e o presente desmoronava. E uma estranha sensação de que a verdade era uma bomba relógio em suas mãos fez Rafaela parar. E pensamos... David, eu não sei sobre o que você está falando, disse Tainá, ainda em choque. Mas havia uma centelha de reconhecimento e dor em seu olhar. E enquanto a tensão aumentava, a pergunta pairou no ar. Quais segredos os uniam? A multidão estava a um passo de descobrir não apenas a verdade sobre Tainá, mas tudo o que havia sido escondido sob camadas de mentira e engano. E no meio do turbilhão, Rafaela ficou ali, inerte, sem saber se era hora de correr ou enfrentar. Mas uma coisa era certa, nada nunca mais seria o mesmo. O que mais David não havia contado? E como tudo isso se interligava? As sombras do passado estavam prestes a se materializar de maneira aterrorizante. Enquanto o silêncio se instalava, a declaração de Tainá reverberou na multidão como um trovão. O desespero era palpável e o pânico das pessoas se infiltrava no ar. O homem mascarado hesitava, mas sua mão se moveu sutilmente, se preparando para agir. E foi nesse exato momento que o inesperado aconteceu. "Pegue-a!" gritou David, quebrando a tensão. E assim que disse isso, um clarão surgiu do canto da rua. Um carro esporte vermelho avançou em alta velocidade, cortando a multidão. As pessoas gritavam e pulavam para o lado, enquanto o veículo derrapava freneticamente, levantando poeira e fragmentos de asfalto atrás de si. Rafaela ficou paralisada, seus olhos fixos na cena, incapaz de processar o que estava acontecendo. Os homens armados de David, um deles perguntou, enquanto tentava manter o controle da situação. Mas Tainá tinha um olhar de reconhecimento. Ela respirou fundo, como se uma memória adormecida tivesse ressurgido de repente. "Não, não pode ser!" sussurrou. O carro parou abruptamente, as portas abriram-se e duas figuras saltaram de dentro. Um homem alto e uma mulher, ambos com uma intensidade nos olhos que queimava. Rafaela sentiu um arrepio percorrê-la. "Rafaela!" a mulher gritou, e o coração dela disparou. Era a irmã da sua mãe, alguém que havia desaparecido junto com os segredos da família. "Você está viva!" E em um movimento rápido a mulher começou a correr em direção a Tainá, seus braços abertos. Tainá hesitou, confusa, enquanto um lampejo de dor cruzava seu rosto. "Por que você está aqui? O que está acontecendo?" "Precisamos sair agora." A mulher, que se apresentou como Helena, puxou Tainá com urgência. Ignorando a confusão ao redor, o homem ao lado dela segurou um dispositivo, fazendo os homens de Davi hesitarem. "Se vocês não a deixarem ir, eu não tenho problemas em tornar isso mais complicado", ele alertou, levantando a arma. Rafaela, em estado de choque, lutou para entender a ligação. Helena olhou para ela com olhos brilhantes. "Você precisa saber a verdade, Rafaela. Sobre você, sobre Tainá,
sobre a sua mãe e as escolhas que foram feitas. Mas assim que as palavras deixaram os lábios de Helena, um estrondo ecoou. Uma bola de fumaça explodiu na entrada da rua e guetos tomaram conta do lugar. A polícia finalmente chegou, sirenes cortando o ar. Helena puxou Tainá mais perto, enquanto David parecia confuso, encarando o caos ao seu redor. "Segurem-se!" gritou Rafaela, sentindo uma onda de adrenalina. Ninguém estava seguro. Manifestações de poder e segredos estavam prestes a irromper em um grande colapso. Tainá começou a tremer, e Rafaela percebeu que, no fundo, a garota não apenas procurava sua identidade, mas também a proteção que havia perdido. Mas quem é essa mulher? O que ela sabe sobre mim? Tainá perguntou a Rafaela, seu olhar aterrorizado. O tumulto ao redor delas apenas aumentava, e a confusão tomava conta da mente de Rafaela. Cada revelação era como uma facada, o passado pulsando como uma ferida aberta, que nunca sararia. Enquanto isso, um dos homens de David estava se aproximando com um sorriso de desdém. "Você não entende, Tainá. Uma vez que você estiver conosco, não haverá mais volta. Você faz parte de um jogo maior do que imagina." Ele preparou-se para atacar, mas antes que pudesse agir, Helena se lançou à frente de Tainá com uma determinação feroz. "Não a toque!" E então, como se o universo estivesse prestes a brincar com todos eles, Tainá deu um passo à frente, os olhos fixos no rosto de Helena. Você é a razão pela qual eu estou aqui, não é? A razão pela qual saí." Rafaela congelou. A verdade estava prestes a ser desvelada, e tudo o que pensava saber estava prestes a ser reduzido a cinzas. O mundo ao redor delas girava, e, no entanto, a única coisa que ela podia ouvir era seu próprio coração batendo, ecoando na incerteza. "Por favor, Tainá, não! Você não pode saber", implorou Helena, mas as palavras cordiais não eram suficientes para deter o que estava prestes a acontecer. O olho do furacão se aproximava, e uma pergunta flutuava nas sombras. Qual era a verdadeira ligação entre Tainá e Helena? E como tudo isso mudaria as vidas de cada um ali? O tumulto crescia ao redor, mas a verdadeira tempestade estava prestes a se desatar. O que mais esconderiam os segredos daquele dia? Naquele momento, Rafaela percebeu que a única certeza em meio ao caos era a perspectiva de uma revelação devastadora que mudaria tudo para sempre. Enquanto o silêncio se instalava, a declaração de Tainá reverberou na multidão como um trovão. O desespero era palpável e o pânico das pessoas se infiltrava no ar. O homem mascarado hesitava, mas sua mão se moveu sutilmente, se preparando para agir. E foi nesse exato momento que o inesperado aconteceu. "Pegue-a!" gritou David, quebrando a tensão. E assim que disse isso, um clarão surgiu do canto da rua. Um carro esporte vermelho avançou em alta velocidade, cortando a multidão. As pessoas gritavam e pulavam para o lado, enquanto o veículo derrapava freneticamente, levantando poeira e fragmentos de asfalto atrás de si. Rafaela ficou paralisada. Seus olhos fixos na cena, incapaz de processar o que está. Os homens armados e David se viraram, alarmados. "O que é isso?" um deles perguntou, enquanto tentava manter o controle da situação. Mas Tainá tinha um olhar de reconhecimento. Ela respirou fundo, como se uma memória adormecida tivesse ressurgido de repente. "Não, não pode ser", sussurrou. O carro parou abruptamente. As portas abriram-se
e duas figuras saltaram de dentro. Um homem alto e uma mulher, ambos com uma intensidade nos olhos que queimava. Rafaela sentiu um arrepio percorrê-la. Rafaela! A mulher gritou, e o coração dela disparou. E a Helena, sua tia, alguém que havia perdido um contato há tempos, desaparecendo junto com os segredos da família. Eu não posso acreditar. Você está viva! E em um movimento rápido, Helena começou a correr em direção a Tainá, seus braços abertos. Tainá hesitou, confusa, enquanto um lampejo de dor cruzava seu rosto. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Precisamos sair agora! Helena puxou Tainá com urgência, ignorando a confusão ao redor. O homem ao lado dela segurou um dispositivo, fazendo os homens de David hesitarem. Se vocês não a deixarem ir, eu não tenho problemas em tornar isso mais complicado. Ele alertou, levantando a arma. Rafaela, em estado de choque, lutou para entender a ligação. Helena olhou para ela com olhos brilhantes. Você precisa saber a verdade, Rafaela. Sobre você, sobre Tainá, sobre a sua mãe e as escolhas que foram feitas. Mas assim que as palavras deixaram os lábios de Helena, um estrondo ecoou. Uma bola de fumaça explodiu na entrada da rua e gritos tomaram conta do lugar. A polícia finalmente chegou, sirenes cortando o ar. Helena puxou Tainá mais perto, enquanto David parecia confuso, encarando o caos ao seu redor. Segurem-se! Gritou Rafaela, sentindo uma onda de adrenalina. Ninguém estava seguro. Manifestações de poder e segredos estavam prestes a irromper em um grande colapso. Tainá começou a tremer e Rafaela percebeu que, no fundo, a garota não apenas procurava sua identidade, mas também a proteção que havia perdido. Mas quem é essa mulher? O que ela sabe sobre mim? Tainá perguntou a Rafaela, seu olhar aterrorizado. O tumulto ao redor delas apenas aumentava e a confusão tomava conta da mente de Rafaela. Cada revelação era como uma facada, o passado pulsando como uma ferida aberta que nunca sararia. Enquanto isso, um dos homens de David estava se aproximando com um sorriso de desdém. Você não entende, Tainá. Uma vez que você estiver conosco, não haverá mais volta. Você faz parte de um jogo maior do que imagina. Ele preparou-se para atacar, mas antes que pudesse agir, Helena se lançou à frente de Tainá com uma determinação feroz. Não a toque! E então, como se o universo estivesse prestes a brincar com todos, Tainá deu um passo à frente, os olhos fixos no rosto de Helena. Você é a razão pela qual eu estou aqui, não é? A razão pela qual saí. Rafaela congelou. O choque a atingiu como um soco, porque a verdade que sempre estivera oculta finalmente emergiu naquela frase. Soava como um eco, algo que parecia enraizado em suas memórias de infância, algo que não fazia sentido até então. Tainá, o que você quer dizer com isso? Rafaela mal conseguiu se controlar. O olhar de Tainá se transformou em uma mistura de dor e desafio. Eu sei que não sou só uma criança. O que me disseram sobre minha origem é mais complexo do que pensam. Aquela dualidade deixou Rafaela sem chão. A multidão hesitou, ouvindo cada palavra tensa que escapava. Helena olhou para Tainá, e seus traços eram de desespero. Tinha que ser você, mas precisamos voltar para casa, longe disso. O desejo de proteger
se chocava com uma verdade que não queria aceitar. Mas a expressão de Tainá parecia firme, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer coisa. Não, eu escolho saber a verdade! Gritou Tainá, sua determinação ressoando na multidão. Antes que Helena pudesse protestar, um olhar assustador cruzou o rosto do homem mascarado. Ele parecia perceber que a conversa estava tomando um rumo inesperado. E a tensão crescia como se o ar estivesse ficando mais denso. Então, como um raio, se ouviu um tiro. O eco da bala cortou a atmosfera e um corpo despencou ao chão. O homem de terno escuro, que havia desabado anteriormente, fora atingido. O sangue espirrou, screams de horror irromperam. Uma onda de desespero tomou conta da multidão. Tudo virou caos. Rafaela olhou para Tainá. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Uma pergunta silenciosa pairava no ar. O que está acontecendo realmente? Eram ecos de instinto. Algo muito maior estava se desenrolando. E eles estavam no meio de uma tempestade de segredos revelados. Tainá, você sabia disso? Várias peças do quebra-cabeça estavam agora à mostra. E Rafaela se sentia perdida entre o que era real e o que era uma ilusão. Enquanto a realidade se transformava em caos, a única certeza era que a verdade estava prestes a arrancar tudo o que conheciam, reformulando histórias e destruindo relações. Afinal, o que mais estava oculto nas sombras que o cercavam? E qual seria o resultado inesperado desse jogo perigoso que tinha começado? Rafaela congelou ao ouvir o tiro. O tempo parecia desacelerar. A multidão se dividiu em gritos e empurrões. E ela sentiu o coração disparar, como se cada batida fosse um lembrete do perigo. O homem de terno caiu, o olhar vazio, enquanto o caos se instaurava ao redor. Ela segurou a mão de Tainá com força, olhando para a menina, que estava paralisada, com uma expressão de terror. Helena pulou na frente de Tainá, mas o homem mascarado tinha um olhar frenético. Ele não podia deixar a situação escapar do controle. O pânico se espalhou como fogo, cada segundo se tornando uma eternidade. Desviando o olhar do corpo caído, Rafaela notou David, sua expressão de confusão se transformando em uma determinação feroz. Isso foi apenas o começo, gritou David, e a tensão pairava como um fio esticado prestes a se romper. O movimento da multidão parecia uma onda, forçando Rafaela a se ajustar a cada instante de desespero. Se você não nos deixar em paz, vamos fazer isso da maneira difícil. Berrou um dos homens de David, sua voz carregada de raiva. A adrenalina preenchia o ar. A verdade estava prestes a vir à tona de qualquer maneira. E então, como um estalo elétrico, outra explosão ocorreu. Desta vez, era uma bomba de fumaça, e a névoa densa engoliu tudo. Rafaela lutou para respirar, seus olhos ardendo. Sussurros apressados ecoavam, mas nada chegava aos seus ouvidos. O caos transformou-se em um redemoinho de sombras e luzes intermitentes. No meio da fumaça, uma voz conhecida cortou a confusão. Rafaela! Era uma voz suave, carregada de emoção. Seu coração pulou. Não podia ser. Com dificuldade, ela se virou e viu uma figura familiar emergindo da névoa. Era Mariana, sua mãe. Não! Como você está aqui? Rafaela mal conseguia conter as lágrimas. Mariana estava diferente, mais pálida, mas seus olhos brilhavam com coragem. Eu não tinha alternativa, minha filha. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Tainá é... Mas antes que pudesse terminar a frase, algo a interrompeu. O homem mascarado se lançou em direção a elas, e Rafaela sentiu um pânico gelado na barriga.
Mas Mariana não vacilou. Ela estendeu a mão, como se uma barreira invisível estivesse entre elas e o perigo. Ela é importante demais, não podemos deixá-la ir, gritou Mariana, e Tainá deu um passo à frente, seus olhos se encontrando com os de Mariana. Uma fração de segundo eletrificante. Era como se o ar estivesse carregado com uma revelação a ponto de estourar. Quem é você? Tainá perguntou, a voz trêmula, mas firme. O silêncio na multidão era ensurdecedor. Corações parados, todos esperando pela verdade. Eu sou sua mãe, respondeu Mariana, e as palavras ecoaram como um trovão. A multidão estremeceu. Murmúrios começaram a crescer como ondas. Rafaela sentiu o chão desabar sob seus pés. Ela olhou para Tainá, a confusão e a dor estampadas no rosto da menina. Isso não pode ser verdade. A revelação fez o sangue de Rafaela ferver. Como assim? Você nunca mencionou isso! Você me escondeu essa verdade a vida toda! Mariana olhou nos olhos de Rafaela e ela se sentiu como se estivesse sendo despida por dentro. Eu tentei proteger você. Tainá não é apenas uma menina perdida. Ela é sua irmã gêmea. O impacto das palavras deixou Rafaela atordoada. Se Tainá era sua irmã e Mariana sua mãe, quem era na verdade? O que havia ocorrido no passado? A trama que se desenrolava era muito mais profunda do que um simples desaparecimento. Os segredos que cercavam Vivia pela mãe. Os segredos que cercavam suas vidas se uniam. E os fios das histórias rapidinho se entrelaçavam como uma teia pesada. A fumaça começava a se dissipar, revelando o caos. As pessoas corriam, algumas chorando, outras paralisadas em choque. Mas por quê? Por que agora? Tainá perguntou, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Porque é tempo de encarar a verdade e de escapar antes que seja tarde demais. Mariana sussurrou com uma intensidade que fez Rafaela sentir um frio na espinha. Enquanto todos ao redor se agitam, uma nova pergunta pairou no ar. O que o passado, escondido em sombras e mentiras, ainda guardava? E, principalmente, quem teria coragem de desvelar a verdade? Com seus destinos agora entrelaçados, os perigos eram mais verdadeiros do que nunca. E a luta pela liberdade e pela verdade apenas começava. Enquanto o silêncio se instalava, a declaração de Tainá reverberou na multidão como um trovão. O desespero era palpável e o pânico das pessoas se infiltrava no ar. O homem mascarado hesitava, mas sua mão se moveu sutilmente, se preparando para agir. E foi nesse exato momento que o inesperado aconteceu. Pegue-a! Gritou Davi, quebrando a tensão, e assim que disse isso, um clarão surgiu do canto da rua. Um carro esporte vermelho avançou em alta velocidade, cortando a multidão. As pessoas gritavam e pulavam para o lado, enquanto o veículo derrapava freneticamente, levantando poeira e fragmentos de asfalto atrás de si. Rafaela ficou paralisada, seus olhos fixos na cena, incapaz de processar o que estava acontecendo. Os homens armados de Davi se viraram alarmados. "O que é isso?" um deles perguntou, enquanto tentava manter o controle da situação. Mas Tainá tinha um olhar de reconhecimento. Ela respirou fundo, como se uma memória adormecida tivesse ressurgido de repente. "Não pode ser", sussurrou. O carro parou abruptamente. As portas abriram-se e duas figuras saltaram de dentro, um homem alto e uma mulher, ambos com uma intensidade nos olhos que queimava. Rafaela sentiu um arrepio percorrer-lá. "Rafaela!" a mulher gritou, e o coração dela disparou. Era Helena, sua tia,
Alguém que havia perdido contato há tempos, desaparecendo junto com os segredos da família. Eu não posso acreditar. Você está viva. E em um movimento rápido, Helena começou a correr em direção a Tainá, seus braços abertos. Tainá hesitou, confusa, enquanto um lampejo de dor cruzava seu rosto. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Precisamos sair agora. Helena puxou Tainá com urgência, ignorando a confusão ao redor. O homem ao lado dela segurou um dispositivo, fazendo os homens de David hesitarem. Se vocês não a deixarem ir, eu não tenho problemas em tornar isso mais complicado. Ele alertou, levantando a arma. Rafaela, em estado de choque, lutou para entender a ligação. Helena olhou para ela com olhos brilhantes. Você precisa saber a verdade, Rafaela. Sobre você, sobre Tainá, sobre a sua mãe e as escolhas que foram feitas. Mas assim que as palavras deixaram os lábios de Helena, um estrondo ecoou. Uma bola de fumaça explodiu na entrada da rua e gritos tomaram conta do lugar. A polícia finalmente chegou, sirenes cortando o ar. Helena puxou Tainá mais perto, enquanto David parecia confuso, encarando o caos ao seu redor. Segurem-se! Gritou Rafaela, sentindo uma onda de adrenalina. Ninguém estava seguro. Manifestações de poder e segredos estavam prestes a irromper em um grande colapso. Tainá começou a tremer, e Rafaela percebeu que, no fundo, a garota não apenas procurava sua identidade, mas também a proteção que havia perdido. Mas quem é essa mulher? O que ela sabe sobre mim? Tainá perguntou a Rafaela, seu olhar aterrorizado. O tumulto ao redor delas apenas aumentava e a confusão tomava conta da mente de Rafaela. Cada revelação era como uma facada, o passado pulsando como uma ferida aberta que nunca sararia. Enquanto isso, um dos homens de Davi estava se aproximando, com um sorriso de desdém. Você não entende, Tainá. Uma vez que você estiver conosco, não haverá mais volta. Você faz parte de um jogo maior do que imagina. Ele preparou-se para atacar, mas antes que pudesse agir, Helena se lançou à frente de Tainá com uma determinação feroz. Não a toque! E então, como se o universo estivesse prestes a brincar com todos, Tainá deu um passo à frente, os olhos fixos no rosto de Helena. Você é a razão pela qual eu estou aqui, não é? A razão pela qual saí. Rafaela congelou. O choque a atingiu como um soco, porque a verdade que sempre estivera oculta finalmente emergiu naquela frase. Soava como um eco, algo que parecia enraizado em suas memórias de infância. Algo que não fazia sentido até então. Tainá, o que você quer dizer com isso? Rafaela mal conseguiu se controlar. O olhar de Tainá se transformou em uma mistura de dor e desafio. Eu sei que não sou só uma criança. O que me disseram sobre minha origem é mais complexo do que pensam. Aquela dualidade deixou Rafaela sem chão. A multidão hesitou, ouvindo cada palavra tensa que escapava. Helena olhou para Tainá. Seus traços eram de desespero. Tinha que ser você. Mas precisamos voltar para casa. Longe disso. O desejo de proteger se chocava com uma verdade que não queria aceitar. Mas a expressão de Tainá parecia firme, como se estivesse pronta para enfrentar qualquer coisa. Não, eu escolho saber a verdade! Gritou Tainá, sua determinação ressoando na multidão. Antes que Helena pudesse protestar, um olhar assustador cruzou o rosto do homem mascarado.
Ele parecia perceber que a conversa estava tomando um rumo inesperado, e a tensão crescia como se o ar estivesse ficando mais denso. Então, como um raio, se ouviu um tiro. O eco da bala cortou a atmosfera, e um corpo despencou ao chão. O homem de terno escuro, que havia desabado anteriormente, fora atingido. O sangue espirrou e gritos de horror irromperam. Uma onda de desespero tomou conta da multidão. Tudo virou caos. Rafaela olhou para Tainá. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Uma pergunta silenciosa pairava no ar. O que está acontecendo realmente? Eram ecos de instinto. Algo muito maior estava se desenrolando, e eles estavam no meio de uma tempestade de segredos revelados. Tainá, você sabia disso? Várias peças do quebra-cabeça estavam agora à mostra, e Rafaela se sentia perdida entre o que era real e o que era uma ilusão. Enquanto a realidade se transformava em caos, a única certeza era que a verdade estava prestes a arrancar tudo o que conheciam, reformulando histórias e destruindo relações. Afinal, o que mais estava oculto nas sombras que o cercavam? E qual seria o resultado inesperado desse jogo perigoso que tinha começado? Em um momento de clareza no meio da confusão, Rafaela olhou para a arma, ainda segurada por um dos homens armados. Era uma arma que ela conhecia muito bem. Não pode ser! Um desespero tomou conta dela. Isso não é possível! O homem que atirou não era um desconhecido. Era alguém de seu passado. Alguém que ela nunca imaginou estar ali. A ligação com aquele crime, a verdade estava emaranhada não só em Tainá, mas nela também. As histórias estavam entrelaçadas de maneira que nem mesmo ela sabia a extensão. Enquanto o espanto preenchia seu peito, a cena girava, e os sussurros da verdade apenas começavam a ressurgir com força. Havia mais de uma chave na mão de Tainá, e o segredo que elas compartilhavam poderia ser a resposta para tudo, ou a destruição de ambas. Tainá olhou nos olhos de Mariana, as palavras da mãe reverberando como um eco no espaço. Você é minha mãe? A revelação fez o ar parecer denso e frio. A multidão ao redor ficou em silêncio, paralisada pela confusão. Rafaela sentiu um nó se formar na garganta, enquanto o desejo de entender tudo a dominava. Sim, Tainá, sou eu. Eu não quis que você descobrisse assim. A voz de Mariana tremia, mas seu olhar era firme. Havia muito em jogo. Nós precisamos sair daqui, agora. Ela fez um movimento leve para puxar Tainá para perto, mas o homem mascarado, ainda recuperando a compostura, se interpunha entre elas. Um grito de pânico cortara o ar. É tudo um plano! Não podemos acreditar na palavra dela! Davi gritou, sua expressão denotando raiva e desespero. Ele olhou para os homens armados, tentando ganhar tempo. Precisamos de todos prontos para lutar! A tensão aumentava, as sirenes da polícia cada vez mais próximas, mas era uma corrida contra o tempo. Claro que é um plano para proteger a verdade que todos escondem, gritava Tainá agora, a coragem brotando em meio ao medo. E agora é hora de libertar essa verdade. O homem mascarado olhou para ela confuso. Ele hesitou, o olhar varrendo a cena. Eu não sei do que você está falando. Você só está se metendo em problemas. Mas Mariana não se deixou intimidar. A verdade vai até o fim, não vai? Se você realmente se preocupa com ela, deixe-a ir. O ambiente pulsava de emoções. E Rafaela sentiu que a luta pelo que era certo começava a se desenrolar. O assalto se transformou em um embate emocional. As verdades obscuras foram se desnudando sem piedade, como camadas de papel se desfazendo. Tainá virou-se,
segurou a mão de Rafaela e a puxou para mais perto. Eu preciso de você, Rafaela. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Em um ímpeto de determinação, a multidão começou a se agitar mais. A pressão aumentou. Os tiros ecoaram uma vez mais. O homem de terno escuro, caído ao chão, era um lembrete sombrio de que não havia como voltar atrás. A fumaça começava a esclarecer, e do outro lado da rua, polícias se moviam com toda a velocidade, cercando o local. Só precisamos de um plano, disse Rafaela, sua mente girando. Mas havia algo em sua voz que soava diferente, um impulso oculto que se enrijecia ante o próximo passo. O olhar de Tainá era profundo, e por um instante o tempo pareceu parar. A verdade precisa vir à tona, e não vamos retroceder, afirmou, a determinação escorrendo de suas palavras. Rafaela se lembrou das promessas, do peso de segredos guardados. De repente, Mariana começou a falar com firmeza, suas palavras cortando através da confusão. Ninguém precisa sair ferido. Nós somos mais fortes juntos. Ela estendeu a mão em direção a Tainá. Rafaela viu a hesitação na expressão de Tainá, mas antes que pudesse protestar, a polícia finalmente chegou. Saia do caminho! Gritou um policial, seu tom autoritário atravessando a cena caótica como uma lâmina. A multidão se separou, permitindo a passagem. Tainá sentiu o choque da realidade, mas não havia como fugir. O homem mascarado levantou a mão, olhando ao redor. Eu não tenho medo de vocês. A verdade estará comigo. Ele parecia perder o controle e o pânico começou a se espalhar. Rafaela olhou para Tainá e percebeu que o momento de ação estava surgindo. Os policiais cercaram o lugar e, em meio ao tumulto, Tainá gritou: "Sejamos livres! Não importa o que acontecer." No instante em que as palavras deixaram sua boca, um estalo percorreu a multidão. E surpresas e confusões confundiram-se. Uma dança frenética. E na briga por a verdade, as realidades que estavam há tanto tempo escondidas começavam a emergir aos poucos. Quando a poeira assentou e as sirenes se tornaram um eco distante, os quatro, junto silêncio perturbador, enfrentaram a nova realidade. Cada um carregava suas cicatrizes, mas agora havia esperança. Estamos juntos nisso, murmurou Rafaela, enquanto olhava todos os rostos, unindo-lhes em um mesmo espaço. A batalha estava longe de terminar, mas um novo capítulo se iniciava. E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que tudo isso continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.